Olá, minha galerinha, tudo bem? Hoje a Prof tá aí testando mais uma técnica que nos foi ensinada, tá? A professora tem muito a agradecer essa semana ao professor Marcos, professor de Geografia da Escola Núcleo número 1, que nos ensinou essa nova técnica de comunicação com vocês neste período de pandemia, neste período de suspensão de aulas e que nos vai ser muito útil nesse período para que a gente possa se comunicar um pouquinho melhor, beleza? Então, como a professora colocou aqui, hoje será dia de matematicar. Isso aí, hoje é dia de matemática. E nós vamos começar então falando um pouquinho sobre a operação com números naturais. Nós sabemos que quando nós falamos dos termos da multiplicação, nós vamos falar do multiplicando, nós vamos falar do multiplicador e nós vamos falar do produto. Ou então, a gente ainda pode falar que é fator, fator e produto. E aí, nós temos aí os termos da multiplicação. Quando nós vamos falar agora sobre as propriedades da multiplicação, basicamente são 5. Tá? Mas a prof vai utilizar com vocês hoje 6 propriedades. E vou falar para vocês. A primeira das propriedades que a professora Marise vai falar para vocês é sobre a propriedade de fechamento. Ou seja, a propriedade de fechamento, ela fala sobre a adição de produtos naturais. Ou seja, 3 mais 3 mais 3, 9. Ou 3 vezes 3, 9. Ou ainda eu posso falar 6 mais 6, 12. Mas eu também posso falar 6 vezes 2, 12. Então, é muito fácil essa propriedade de fechamento. É ou não é verdade? Então, a professora colocou alguns exemplos aí. E quem sabe vocês não se motivem e não resolvam resolver estas atividades que a professora propôs aí como atividade número 1, tá bom? Vamos dando sequência aí. A professora colocou a propriedade comutativa, tá? Quando a gente fala em propriedade comutativa, a gente diz que se trocando a ordem dos fatores, o produto não se altera. Ou seja, 3 vezes 4 são 12 e 4 vezes 3 também são 12. E o nome dessa propriedade a gente chama de propriedade comutativa dentro da multiplicação. Facinho, né, galera? Todos nós sabemos que isso é fácil por demais. Então, a professora colocou aqui, ó, aplique as propriedades comutativas. 9 vezes 7, 7. 7 vezes 9, desculpem, 9 vezes 7, 63. 7 vezes 9 também dá 63 e todos nós sabemos disso. E nos ditados que a professora Marise faz, geralmente esta é uma operação que sempre cai, porque é uma das operações que a professora sente que os alunos têm mais dificuldade na hora da decoreba lá da tabuada. Dando sequência, então, a professora deixou aí algumas atividades para vocês fazerem sobre as propriedades comutativas, tá? Então, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 6 dá quanto? Alguma pegadinha nos ditados que a professora faz com vocês, não é mesmo, galerinha? Então, assim, no ano passado, nós trabalhamos um pouquinho também sobre expressões numéricas, não foi assim? Lá no finalzinho do ano, a professora Marise trabalhou com os alunos do quarto ano 1 e do quarto ano 3, um pouquinho sobre... Sobre o que mesmo eu estava falando? Meu Deus, a professora esqueceu! Expressões numéricas, muito bem! E quando nós trabalhamos as expressões numéricas, nós vimos que nós temos lá, para eliminar parênteses, chaves,
e colchetes. E também nós podemos fazer as operações numéricas. Primeiro, nós temos que resolver o que está entre parênteses, depois nós resolvemos o restante da operação, ou então o nosso cálculo vai estar ficando errado. E no caso da propriedade associativa, que a professora colocou aqui, a propriedade associativa, quando nós associamos 3 ou mais fatores de modos diferentes, o produto não vai ficar alterado. A resposta vai continuar sendo a mesma. Então, neste caso aqui, se eu fizer 5 vezes 2, 10, 10 vezes 6, 60, vai dar a mesma coisa que 5 vezes 2 vezes 6, 12. 5 vezes 2 igual a 60. O resultado acaba sendo o mesmo. Então, para que a gente tire essa prova, a professora deixou aqui algumas atividades para que vocês possam resolver e provar que isso realmente é verdade. Então, nós vamos estar falando da propriedade associativa dentro da multiplicação. Muito bem, nós vimos agora a propriedade de fechamento, tá? Que é a soma das parcelas iguais. Nós vimos a propriedade comutativa, aonde a ordem dos termos não vai alterar a minha operação, e a propriedade associativa, que é quando eu vou utilizar lá os parênteses na hora de resolver. Eu posso resolver primeiro uma operação ou primeiro a outra operação, que o resultado acaba se tornando o mesmo. Muito bem. Agora nós vamos passar para uma nova propriedade. Nós falamos propriedade de fechamento, propriedade comutativa, propriedade associativa e agora nós vamos falar da propriedade distributiva. Isso aí. Quando eu vou falar da propriedade distributiva, eu vou falar que ela garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Ou seja, quando houver alguma soma, tá? Quando houver alguma soma de 2 números entre parênteses, multiplicada por qualquer outro número, tá? Podemos utilizar a soma do primeiro e depois fazer a multiplicação, ou podemos multiplicar primeiro a multiplicação do segundo e somar depois com a primeira. Então, o resultado sempre vai ser o mesmo. Essa propriedade eu vou chamar de propriedade distributiva, tá? Propriedade distributiva. Então, eu posso fazer 4 vezes 5, a resposta mais o 4 vezes o 8, ou então eu posso fazer o 4 vezes o 8 mais a resposta do 4 vezes o 5, que a resposta estará dando a mesma. Belezinha? Dando sequência, então, nós vamos falar sobre o elemento neutro. Quando eu vou falar do elemento neutro, eu sempre vou estar me reportando ao número 1. Por quê? Porque se eu falar 1 vezes 3, vai dar 3. Se eu falar 1 vezes 333, vão ser 333. Se eu falar 1 vezes 3.333, eu vou ter como resposta 3.333. Então, assim, todas as vezes que eu multiplicar qualquer número, qualquer numeral por 1, eu vou ter como resultado ele mesmo. E a ele eu chamo de resultado ou de propriedade de elemento neutro, tá? Facinho? Bem facinho, não é, galera? Aí depois nós temos ainda a propriedade de elemento nulo. Quando eu vou falar sobre a propriedade de elemento nulo, eu vou estar falando sobre qualquer tipo de multiplicação pelo zero. Então, assim, todo número, todo numeral multiplicado por zero
vai ter como resposta o zero, sempre ele mesmo. Então, assim, facinho de a gente compreender a propriedade do elemento nulo. Ele garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, tá? Ele não altera, ele permanece ele mesmo. Então, ele não muda. Por isso que a gente chama ele de elemento neutro. E elemento neutro sempre vai ser o número zero. Belezinha? Olha só, a professora deixou aqui algumas atividades para que vocês façam agora, para ver se vocês compreenderam o que são as propriedades da multiplicação. Então, eu deixei aqui, ó, número 1. A ordem das parcelas não altera quando a propriedade da multiplicação é tchan, 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 tchan. O elemento neutro, o zero adicionado a qualquer número natural, eu vou ter lá o quê? Desse número. Eu quero saber o que é, quero ver se vocês vão conseguir fazer. E a número 3, nós podemos associar as parcelas de diferentes formas que o resultado não se altera. Qual é o tipo dessa propriedade? Se eu fizer 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, será que vai alterar?